Fala pessoal, beleza? Estamos dando continuidade aqui ao vídeo anterior, siga a sequência. Estamos falando sobre as profecias do Apocalipse, as profecias apocalípticas, tentando descobrir mais informações sobre o tempo do fim e tentando verificar se já estamos próximos do tempo do fim. Então é importante assistir esses vídeos em sequência. Só pegar as informações aí dos vídeos, ver os vídeos anteriores e acompanhar a sequência. Bom, o último vídeo ia ficando muito grande e eu não quis estender muito e eu decidi cortar e continuar gravando neste vídeo de agora. Bom, o que ocorre? Nós estávamos lendo o capítulo 24 de Mateus, versículo 15, quando é dito assim. Quando Jesus fala, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Veja que ele fala assim, quando vocês perceberem que aquela abominação da desolação que está escrito lá no livro do profeta Daniel estiver acontecendo, estiver num lugar que não deveria estar, então, se você estiver na Judéia, fuja para os montes, fuja para os montes. Ele fala aqui, se você estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. E ele fala bem mais aqui, ele fala bem assim, mas quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Só fuja, só fuja. E ele fala assim, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Lendo um texto em paralelo, que está falando da mesma coisa, só que no Evangelho de Lucas, olha o que é dito sobre esse episódio. Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Diz assim. Mas, palavra de Jesus também. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Em Mateus ele diz assim, quando vocês virem a abominação da desolação de que está escrito no livro do profeta Daniel, quem lê que entenda, todo mundo foge. Em Lucas ele diz mais, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua o quê? A sua desolação. Então, o abominável da desolação que está escrito lá no livro do profeta Daniel, ele tem relação com Jerusalém ser cercada de exércitos. Então, o ponto que os discípulos teriam que perceber é quando Jerusalém estivesse cercada de exércitos, estaria se cumprindo a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, todo mundo tinha que fugir naquele momento, porque todas as pragas se cairiam sobre a cidade de Jerusalém. E foi o que realmente aconteceu. Foi por isso que os cristãos, a maioria deles, sobreviveram. Não todos eles, porque eles obedeceram essa profecia de Jesus Cristo. Quando Jerusalém ficou cercada de exércitos, ali em 69, nos anos 70, eles já correram, porque os generais romanos cercaram a cidade. E a cidade foi destruída. Os pátios da cidade ficaram infestados de cruzes. Muitas e muitas cruzes, muitas pessoas foram crucificadas. Entendeu? Aí ele fala assim em Lucas, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Versículo 22 do capítulo 21. Porque dias de vingança são estes porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo judeu. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vamos falar isso mais para frente, sobre o tempo dos gentios que vai se completar. Até que o tempo dos gentios se completem. Ou seja, Jerusalém, o povo judeu, o povo de Pedro, povo de João, povo de João Batista, povo de Tiago, povo de Jesus, Maria, povo judeu. Ele se distanciou tanto de Deus que acabou que ele foi destruído por nações que não conheciam ao Deus verdadeiro. Não é que Deus estava mandando um exército para destruir, mas sim que o exército estava indo destruir Jerusalém, mas o povo já não tinha mais a proteção de Deus, porque o próprio povo rejeitou a Deus. Pior, crucificaram o filho dele, cuspiram na cara do Messias. Então Jesus está avisando aqui sobre o que iria acontecer com a cidade. Então os cristãos, eles sobreviveram, porque eles notaram a profecia de Daniel, notaram que Jesus falou de quando a cidade tivesse cercada de exército era para eles fugirem, e eles fugiram. Mas o povo judeu, ele ficou. Eles trancaram as muralhas da cidade. Eles trancaram. Eles se revoltaram contra os romanos. E iniciou-se uma guerra, um cerco. O exército romano cercou toda a cidade de Jerusalém. Não conseguiam invadir, mas também os judeus dentro das muralhas não conseguiam pegar comida. E as pessoas acabaram morrendo de fome lá dentro. Até que a muralha foi destruída e todos eles, toda a maioria, a grande maioria das pessoas que estavam lá dentro foram mortas a fio da espada pelo exército romano. Quando Jesus diz assim, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias, o que ocorre? O historiador Flávio Josefo, ele contou sobre a destruição do templo de Jerusalém, sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. E ele diz que houve um caso em que as próprias pessoas dentro da cidade de Jerusalém, que estava trancada, as próprias pessoas com fome, elas começavam a roubarem umas às outras. Então, se elas sentissem algum cheiro de comida lá por alguma casa, elas invadiam a casa porque elas estavam com fome. Pode ter até ocorrido o caso de canibalismo lá dentro, não sei se ocorreu, mas pode ter sido isso. Que as pessoas estavam morrendo de fome dentro da cidade de Jerusalém. E teve um caso em que os soldados, eles sentiram um cheiro de carne assada vindo de dentro de uma casa lá em Jerusalém, nesses dias do cerco, na desolação de Jerusalém. E eles invadiram a casa imediatamente para roubarem a comida, seja lá de quem fosse, lá dentro da casa. E eles encontraram uma mulher. Quando eles invadiram a casa, atrás da comida, passa a comida. A gente quer a carne assada. Quando eles entraram na casa, só tinha uma mulher dentro da casa. E a mulher disse assim para eles: não, tá, aqui tem carne sim. Se vocês quiserem, eu dou um pedaço para vocês. E quando as pessoas olharam que carne era aquela, era o bebê que aquela mulher tinha tido, já um pouco comido, assado, que ela estava comendo o próprio bebê, de tanta fome que ela tinha. Então é por isso que fala assim, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Todas as pessoas que seguiram a palavra de Jesus Cristo não passaram por isso, nem as mulheres grávidas que creram em Jesus Cristo, porque todas elas interpretaram as profecias de Jesus e fugiram de Jerusalém antes que o cerco ocorresse. Quando ele fala assim no versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, inverno porque seria mais difícil de estar fora da cidade por causa do frio,
E sábado porque todo o povo sempre, desde a criação do mundo, desde que o mundo é mundo, Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no sétimo descansou. Então, o sétimo dia ele sempre é sagrado. Então, sétimo dia, as pessoas estariam dentro das sinagogas, orando a Deus, lendo os profetas. Então, se elas fossem pegas, se o cerco de Jerusalém fosse no sétimo dia, aí não teria jeito, aí todo mundo teria morrido. Mas Jesus fala assim: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado, para que assim eles pudessem fugir e não fossem pegos desprevenidos até no dia santo. Então, o que ocorre? No próximo vídeo, nós vamos ir até o profeta Daniel e entender aonde é que está escrito esse tal de abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que Jesus falou assim, quem lê que entenda. Nós vamos ver aonde está escrito isso no livro do profeta Daniel para nós interpretarmos, para nós completarmos o nosso estudo das profecias com bastante eficácia. Beleza, pessoal? Valeu, tenham uma boa tarde.